Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Alvo e Sucesso. E hoje eu venho aqui mais uma vez trazer mais um conteúdo para vocês. E eu quero trazer uma palavra hoje para as pessoas que têm Jesus como seu Senhor, tem Jesus como seu Salvador. Eu quero trazer essa palavra para você. Essa semana eu estava fazendo um conteúdo e algumas pessoas vieram e me trazer resultados, falaram: rapaz, como eu estou endividado, como eu estou endividado. Entrei em dívida é, de uma forma extraordinária, estou perdido. E eu quero trazer para você hoje que serve a Deus, você que tem Jesus como seu Senhor, que tem o Evangelho do Reino no seu coração, e te orientar sobre isso. Nós sabemos que a vida, quando Jesus ele veio ao mundo, ele, ele veio ao mundo porque o mundo estava perdido, porque o ser humano estava perdido. E era necessário que Jesus viesse à cruz para que pudesse nos dar uma oportunidade de sermos resgatados, né? Por quê? Porque nós vivíamos uma vida segundo o nosso conceito, segundo a nossa ideia, segundo nossa visão, segundo nossos princípios, segundo aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é errado, segundo a minha justiça. E aí Jesus veio e morreu ao mundo e trouxe a luz do Evangelho do Reino. E é chegado o Evangelho do Reino. E Jesus veio trazer as práticas, trazer os ensinamentos, trazer que a pessoa que quer viver no reino de Deus, a pessoa que quer em Cristo Jesus estar ligado ao reino de Deus, ele vai viver segundo os princípios do reino de Deus. Para que isso possa acontecer, eu preciso passar pela entrega. Eu preciso entregar a minha vida a Jesus e entender que daquele dia em diante, o controle da minha vida, ela é depositada na mão de Jesus. Até então eu controlava a minha vida, até então eu vivia segundo o que eu achava que era certo, segundo o que eu achava que era errado. Mas no momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu, eu entreguei o meu fardo para Jesus e Jesus devolveu o seu fardo para mim. E estar debaixo do governo de Jesus quer dizer que ele governa. E quando ele governa, eu estou responsável de viver segundo a essa prática do Evangelho, essa prática dos ensinamentos de Cristo, de como Jesus nos ensinou para que nós possamos viver no reino de Deus. E o reino de Deus ele veio à Terra e nós iremos viver segundo a essas práticas, segundo esses ensinamentos. Então, nós, antes de vivermos uma vida em Cristo, nós éramos desordenados por natureza. Desordenados. Tudo era uma desordem. Tudo estava bagunçado. É semelhante àquela mulher que chegou em casa e viu a casa bagunçada e começou a limpar a casa. E percebeu que a sua dracma tinha perdido. E ela desesperadamente começou a varrer a casa, mover os móveis para poder achar a sua dracma. Então essa desordem trouxe para o ser humano problemas seríssimos. Mas Jesus veio ao mundo, Jesus morreu por nós, e nós que acreditamos em Cristo, temos a responsabilidade de manifestar o reino de Deus com a nossa própria vida. E esse reino de Deus, ele vem mais com o testemunho de que com as palavras. É muito importante isso, de nós entendermos que o reino de Deus, ele precisa ser vivido mais do que falado. Então, se eu estou no reino de Deus, eu preciso ler, estudar, orar, meditar,
buscar a presença do Espírito Santo, para que eu possa viver a minha vida segundo os princípios e as regras da palavra de Deus. E aí entra algo extraordinário, que quando eu estou em família, eu preciso saber qual é o meu, qual é o meu papel na família, qual é o papel da minha esposa na família, qual é o papel dos meus filhos na família, segundo o reino de Deus. Cada um tem o seu papel definido, cada um tem a sua forma definida. E é assim que a gente vai vivendo no reino de Deus. Mas a Bíblia fala assim que quando o Espírito Santo ele convence a nós, ele fala assim que você venha como estás, que ao passo que você vai vivendo em Cristo, Deus, o Espírito Santo, ele vai te moldando, vai mudando o seu caráter, vai tirando os excessos e vai colocando as coisas. Por quê? Porque isso é racional. Paulo fala assim: apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se serve a Deus, não se serve a Jesus pela emoção. Você precisa entender que você era uma pessoa destituída da graça de Deus pelo pecado de Adão, pela desobediência natural. Todo ser humano tem o pecado da desobediência natural. Mas em Cristo você entrega a sua vida a Ele e se compromete em Cristo de obedecer e viver no reino de Deus. E aí, quando Jesus chega na nossa vida, essa casa toda bagunçada, essa casa toda esquisita, ele vai, através do seu amor, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, colocar em ordem. E quem vai colocar isso em ordem? É você. É você. Então, se você no seu lar, você era um homem que brigava bastante com sua esposa, que vocês discutiam, brigavam, se xingavam, isso vai sair e vai trazer a temperança, vai trazer o amor, vai trazer o cuidado, o zelo, o carinho. Se você era uma pessoa de lábios impuros, que falava muito palavrão, que falava palavras torpes, palavra de baixo calão, hoje você é uma pessoa que só fala coisas positivas, coisas de edificação, de crescimento. Então são posturas que você vai mudando no reino de Deus. E aí eu quero neste momento falar com você, meu irmão, minha irmã, sobre a questão da sua vida financeira. Nós não vivemos a vida que o mundo vive. O mundo vive o excesso de consumismo, de obter os bens, de desesperadamente viver uma moda do mundo, de obter o bem do mundo, de muitas vezes usar o cartão de crédito deliberadamente, de estar endividado. Mas lembre-se que Jesus está no barco e ele coloca a ordem. Nós temos o compromisso, se nós professamos a fé em Cristo, de nossa vida estar ajustada e em ordem. Temos que colocar a nossa vida em ordem. Você tem que olhar para suas emoções e ver se as suas emoções não estão desequilibradas. Se você ainda não está vivendo o velho homem. E você precisa trazer para Cristo, porque quando você é batizado nas águas, você deixa o velho homem e ressurge o novo homem em Cristo, comprometido à obediência. Antes, o pecado originário do homem era a desobediência. Hoje, o presente, a graça dada por Cristo é ligado à obediência. Jesus falou assim: o Pai me ama porque eu faço a vontade do meu Pai. E eu também te amarei, porque se vocês fizerem a minha vontade. Então o Senhor quer que nós obedeçamos a sua palavra. E aí eu te pergunto, como é que eu vou professar minha fé se eu estou com o cartão de crédito estourado, se eu estou com a vida financeira toda bagunçada?
Ah, mas William, mas é porque eu não consigo ganhar, não estou ganhando tanto. Então você tem que viver segundo o que você ganha. Você tem que viver segundo o seu padrão. Você precisa ter responsabilidade, que você precisa pagar as suas contas primárias. Você não pode gastar mais do que você ganha, porque você está escandalizando no reino de Deus. E no momento que você botar sua casa em ordem, não está dando, você vai se desenvolver para ir para outro emprego, para ganhar mais, para ser empreendedor, e Deus é contigo. Mas a gente precisa colocar a vida em ordem. A gente precisa estar engajado em saber se o que eu estou comprando é da vontade de Deus, saber se isso não vai me gerar amanhã uma dívida, se amanhã não vai estourar meu cartão. Isso são responsabilidades. E existe uma forma. Eu vou contar uma experiência para vocês na minha caminhada. Sabe quando o crente fala assim: "Ah, vou buscar a Deus para saber se aquilo é da vontade de Deus fazer ou não". E eu orava a Deus, orava, pedia a Deus, e Deus não falava nada. E sabe o que eu falei? Ah, já que Deus não falou que não, então eu vou fazer. E contraí uma grande dívida. Só que o ato que eu estava fazendo era um ato positivo, um ato de bondade, era um ato de ajudar, mas mesmo assim eu contraí uma dívida. E fui trabalhar, fui para Deus, pedi perdão para Deus, Deus me ensinou, Deus me mostrou o caminho, e nesse momento eu aprendi a ouvir a voz de Deus, de como ouvir a voz de Deus. Então você precisa buscar isso. Paulo, nos evangelhos, nas cartas apostólicas, Paulo sempre vem orientar a igreja, procurar e saber qual é a vontade de Deus. Procurar e saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E nessa vontade de Deus tem a vida comum do comprar, do vender, do negociar, né? Do gerenciar a casa, de gerenciar suas emoções. Não tem como você dizer que está em Cristo e chamar o irmão para o soco. Não tem como você estar em Cristo e dizer assim, não pise no meu calo, porque senão vão conhecer o outro lado. Se Jesus está reinando no seu coração, se você está inserido no reino de Deus, o velho homem morreu e nós precisamos buscar a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas a santificação, que é a separação, vem de onde? Vem do momento que você se entregou a Jesus. Que você foi batizado e morreu nas águas. Porque o Senhor nos promete uma vida de prosperidade, uma vida de abundância. Chegaram para Jesus e falaram: Jesus, eu deixei esposo, marido, mulher e tal. O que que eu vou ganhar? E Jesus falou assim: vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui na terra e por fim a vida eterna. Dar e ser dado uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Você dá um e Deus te dá três. Mas se você estiver vivendo no reino de Deus, se você estiver vivendo a prática, e eu aprendi uma coisa, meus queridos irmãos, obedeçam a palavra de Deus. Chegou um momento da minha vida que um dia um obreiro me ensinou, um ancião, ele chegou para mim e falou assim: meu filho, não lute com suas forças, mas lute com a palavra de Deus. Se você obedecer a palavra de Deus, se você ler lá e praticar o que está lá escrito, Deus tem responsabilidade com a sua palavra. E desde então, eu venho vivido, buscado viver a palavra de Deus. E tudo que o Senhor tem feito na minha vida, tem dado minha família, minha filha, tudo que o Senhor tem gerado da minha vida, as oportunidades, tudo é porque um dia eu decidi obedecer ao reino de Deus. Então a gente vai buscando. E ser discípulo é ser aprendiz.
nós precisamos aprender todo dia. Paulo, muitas vezes nas cartas, fala assim: ó, você traga minha capa e também traga os pergaminhos. Aquele que se dedica no ensino tem que ganhar dobradamente. Então, o servo de Deus, ele precisa estar se desenvolvendo. O servo de Deus, ele não é um coitadinho, não é um miserável, ele é rei, ele é sacerdote, ele é rei, ele é profeta, ele é o melhor da terra. E você tem se comportado como se fosse é, o miserável. Quando falam assim, é, pobre miserável que sou, você não é mais miserável, você era miserável. Eu era miserável quando eu estava fora dos caminhos do Senhor. Mas no momento que Jesus me encontrou, ele me deu novas vestes, me te botou chinelas nos pés, botou uma capa e botou um anel de honra no meu dedo, para que eu possa, as pessoas olharem para mim, olharem para a minha vida e elas quererem estar no reino de Deus. Você é essa imagem e semelhança do Criador. Mas para isso você precisa viver uma vida em ordem. Então começa com as suas finanças pessoais, meus amados irmãos. Começa a saber quanto que eu ganho, quanto que é o meu mercado, quanto que é a minha luz, quanto que é a minha água, quanto que é meu combustível. E assim você vai organizando. E o Senhor será contigo. E o Senhor te abençoará grandiosamente. Então, eu quero deixar para você essa mensagem, quero deixar para você essa orientação e estou aqui à sua disposição. Se você está com essa dificuldade financeira, se você está com suas contas bagunçadas, me procure. Me procure que eu vou te ajudar. Eu vou te orientar, vou servir com o meu conhecimento para que você possa experimentar o melhor de Deus dessa terra. Deus, o Espírito Santo está dentro de você. A coisa mais maravilhosa que o servo de Deus tem é o Espírito Santo. Como Paulo fala, é, pedras preciosas dentro do barro. O precioso está dentro de nós. Então, estou aqui para te servir. Deus te abençoe e que você possa refletir nesses ensinamentos. E eu vou postar esse vídeo no YouTube e você deixa o seu like. Inscreva no canal, que toda vez quando a gente for lançar um vídeo novo, o YouTube vai te entregar. Comente lá. É, se você não gostou do vídeo, tudo bem, pode dar o dislike lá, tá tudo certo, que a gente vai cada vez mais melhorando. Porque o nosso objetivo é servir a sua vida como Cristo serviu o mundo. Beleza? Um abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.